É uma alegria poder estar aqui de novo na casa, retornando à casa. E a gente agradece o carinho, agradece o convite aí do Varolo, a Vilma, todo o pessoal aí que já é amigo de alguns anos aí, né? Com a graça de Deus, da gente poder estar aqui. Na realidade, hoje não é bem uma palestra, é mais um estudo. É bom estudar, né? Porque tem um estudo amanhã, também não tem amanhã? Então já começa hoje o estudo e amanhã complementa. E é mais um estudo. E esse estudo aí é para tratar do assunto que a gente vai falar sobre a preleção. Eu utilizei esse tema aí durante o mês de maio, aproveitando aí que era o mês do Dia das Mães, né? Então, por causa das mães, então eu aproveitei para falar das mulheres, um pouco das mulheres. E agora, esse mês aqui, eu já estou falando dos homens que me pediram. Fala dos homens um pouquinho também. Agora, esse mês aqui, eu já estou falando dos homens. Então, amanhã, quem quer escutar sobre os homens, amanhã eu vou estar lá no amigo Germano lá e vou fazer palestra lá. Bom, vamos lá. Flor, coisa bonita de se ver, não é? É uma imagem boa, né? Aí a gente muda a imagem. Aí quando a gente muda a imagem, é lógico, tem imagens piores, mas essa é uma imagem assim que se a gente parar, a gente começa a ver algumas coisas não tão normais, não tão iguais, não tão... que a gente começa até a julgar, pensar, fala assim, nossa, olha o que essa mãe está fazendo com essa criança no chão, olha que mãe desnaturada, né? Como que é... A mente da gente praticamente é acostumada a olhar uma coisa que não é do padrão normal e começa a julgar. Mas isso é uma coisa que são colocados para nós. Então nós aprendemos isso ao longo da vida. Se a gente liga a televisão de manhã para assistir o jornal de manhã, o que eles falam? O ônibus não funciona, acidente, só falam essas coisas. Não falam de coisas boas. E é exatamente, a gente precisa aprender a começar a olhar as coisas, mudar o nosso olhar, né? E o tema da palestra é esse aí, né? Um olhar de amor com a vida. Aprender a olhar a nossa vida, a vida que a gente leva, com mais amor. Olhar as coisas com amor. A gente não olha. Lá fora, vocês já viram o que está acontecendo lá fora? Sem ser os gritos das crianças. Né? Lá fora, lá no céu, você vê, está tendo uma conjunção, tem 6 planetas lá se alinhando, tem Vênus se juntando com Júpiter, tá uma imagem bonita lá fora. Mas acredito que nem todo mundo olha isso aí, faz parte do nosso universo. Então vamos lá. Na doutrina espírita, ele ensina que a gente tem uma condição tanto de mulher como de homem, que uma hora a gente vai estar como homem, uma outra hora vai estar como mulher, de acordo com o que a gente vai vivenciar, a experiência que a gente vai vivenciar aqui na Terra. Então a gente tem que vivenciar uma existência na realidade humana, né? E a gente tem que ir rumo à evolução. Para que a gente evolua, nós temos que experimentar todas as condições. Nós somos espíritos, né? Já ouviram falar, né, que anjos, né? Nós somos até anjos, né? Somos espíritos anjos e anjo não tem sexo, né? Já ouviram falar disso? Ou não? Faz parte, né? E como nós somos espíritos em essência, nós não temos sexo. Então a gente tem experiências tanto como homens como mulheres de acordo com o que a gente precisa encarnar aqui. Então chega lá na fila da reencarnação, a gente fala, você quer reencarnar do quê? Fala, quero ser homem. Aí chega lá e fala, só tem vaga para mulher. Falou, então vai essa mesmo. Por que a gente fala isso? Porque, gente, é 30 milhões de espíritos querendo reencarnar, precisando reencarnar. E a fila é grande, e a gente só está aqui numa faixa de quase 10 bilhões. Então ainda, qualquer oportunidade a gente aproveita, qualquer oportunidade a gente vem. Na questão 201 do Livro dos Espíritos, o espírito que animou um homem ou uma mulher em uma nova existência, né? No caso, um homem ou de uma mulher em uma nova existência, pode animar o espírito de uma mulher ou de um homem, né? Ou vice-versa. Essa é a questão.
que Kardec colocou para o Espírito da Verdade. E a resposta que é sim, são os mesmos espíritos que animam tanto os homens como as mulheres. Não tem diferença. Nós que colocamos essa diferença, né? O ser humano ainda coloca essa diferença. Vamos explicar melhor isso. Quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Aí é aquela explicação que eu coloquei, né? Falou assim, tanto faz. A gente precisa estagiar aqui, vir para o planeta. E a gente vai suportar, mas olha, você vai ter que, é homem, vai ter que vir como mulher. Não tem importância, porque a gente vai ter experiências como mulher para passar. E se for vice-versa, é a mesma coisa. Se a gente escolher de mulher e, não tem, só pode ir como homem, vai ter que ter experiências como homem aqui estagiando. Por isso que a gente precisa trabalhar aqui, porque assim, nós não temos sexo como espíritos, devemos progredir em tudo, em cada coisa que a gente faça, a gente precisa progredir. Se a gente fosse só homem, não saberia o que a mulher sofre, e se for só mulher, não sabe o que o homem sofre, né, Varolo? É difícil a mulher entender o que é um homem com uma febre de 38 graus, é coisa terrível, é quase morte. Mulher não, mulher é uma outra capacidade, não é assim? Não fala que, nossa, tá quase... Mas não tem como entender, porque elas acham que a gente é fraco, mas não é. Nós somos, o homem é o sexo forte, né? Mas para a febre é difícil, é uma coisa complicada. A diferença entre homem e mulher não assinala nenhum tipo de inferioridade física, nenhuma inferioridade psicológica, moral de um para o outro. Nós somos iguais. Não existe isso. Não deveria existir. Vamos falar melhor assim, né? Não deveria existir. O homem e a mulher são iguais diante a Deus, né? Têm os mesmos direitos. É uma resposta até óbvia, né? Que aí ele fala assim, que Deus deu a ambos a compreensão do bem e do mal e a capacidade de progredir, né? Esse bem e o mal aí, para deixar bem claro, é uma coisa que mesmo agora, passando por um planeta de regeneração, vai continuar. Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, e a gente precisa sempre escolher, a gente tem essa possibilidade de escolher. E dessa escolha, o bem e o mal principalmente, a gente sabe que se a gente escolher o bem é a melhor coisa que a gente tem a fazer. Se a gente escolher o mal, a gente vai ter consequências. Então, assim, mesmo no planeta regenerado, a gente sabe das consequências, mas a gente tem a possibilidade sempre de escolher o bem. O bem é a escolha que a gente sempre tem que ter. Só que às vezes a gente bobeia bastante. Com que objetivo a mulher é mais fraca fisicamente do que o homem? Né? Por que a mulher é mais fraca na parte física? E a gente sabe bem por causa disso, né? São as funções diferenciadas e particulares. Né? A mulher tem uma função diferente, os homens têm os trabalhos mais rudes, mais duros. Isso é o que acontece. E a mulher, ela tem deveria ter os trabalhos mais leves e deveríamos todos compartilhar as provas da vida. É lógico, tem hoje uma mudança, né? Antigamente a mulher não poderia dirigir caminhão por causa que tinha que fazer muita força. Mas agora com direção hidráulica, direção elétrica, ela acaba conseguindo fazer isso. Quantos que a gente já vê fazer isso? Um monte de função que precisava de força e a mulher não tinha essa força, mas hoje isso aí é possível, né, com o avanço tecnológico e o avanço das ferramentas que são colocadas à disposição. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Essa é uma coisa que vem, é por isso que a mulher sempre é maltratada, e exatamente por causa disso ela é colocada aí, alguns acham que ela tem que ficar sob a dependência e que ela deve obediência. Antigamente isso era muito pior. Hoje ainda existe muito, mas era muito pior. Na época de Jesus, por exemplo, a mulher não tinha nem voz, não podia falar nada. Tinha que ter autorização, e se não tinha autorização, ela não podia falar. Né? Maria de Madalena era um desses casos à parte.
né? Porque ela, assim, não sei se vocês já assistiram a série Maria Madalena. Ela era uma pessoa que o pai dela obrigou ela a casar, né? Porque falava, ó, você tem que casar com tal pessoa. E o marido dela era terrível, pelo menos na série. Se era verdade ou não, não sei. Na série ele era terrível. E ela teve obediência e tinha que seguir, que era o que acontecia. Depois que ele morreu, né? Porque é uma condição que aconteceu na série. Aí ela, mesmo assim, mas ela era muito inteligente, ela sabia das coisas, ela sabia fazer as coisas, então ela sabia negociar. Então as pessoas achavam absurdo ela se intrometer no meio das pessoas e falarem as coisas no meio das pessoas. Falou, mas como que pode uma mulher falar? Era o que acontecia. Naquela época você vê, e hoje ainda, a gente ainda vê isso aí com um pouquinho de restrição. Deus deu umas forças para proteger o fraco e não para que lhes imponha o domínio. Essa é a resposta. Então o homem não tem que impor o domínio, ele tem que proteger. A gente tem que proteger. Kardec ainda explica que Deus apropriou a organização de cada um de acordo com as suas funções. A mulher, ela tem menos força física, mas ao mesmo tempo, ela tem mais sensibilidade, ela tem uma maior delicadeza para tratar as coisas. É muito mais fácil a mulher fazer isso. Então tem coisas assim, às vezes, que o homem não consegue. Inclusive, as funções maternais, né, ela consegue muito mais, porque ela consegue dar de mamar, né? O homem não consegue fazer isso. Tem muito homem que realmente consegue cuidar de umas crianças, fazer isso, mas a mulher tem mais essa capacidade. Mas Giacomo, e aquelas mulheres que não querem ser mães, que abandonam as crianças, que jogam elas aí em tudo quanto é lugar? Gente, eu estou falando das coisas normais, das coisas que deveriam ser normais. Essas coisas à parte, aí é outra história. Então, mas na parte de aprendizado e da doutrina, é assim que a gente coloca. Eu sei, elas vão ter que pagar por essas coisas, por esses erros, isso elas vão ter que fazer mesmo. Mas a fragilidade dos seres, né, que nós somos, porque nós como crianças somos terríveis, não sabemos fazer nada, a não ser chorar, né? Tá limpo, não chora. Se tá sujo, chora. Tá com fome, chora. Se tá sem fome, não chora. Aí se tá com mal-estar, chora. Só sabe fazer isso. E durante um bom tempo, porque a criança leva um tempão, né? Nós, como humanos, levamos um tempão para começar a ter uma certa autonomia. E olha que ela é bem simples. A gente tem uma autonomia muito pequena. A gente demora muito tempo para começar a fazer alguma coisa de forma independente. As funções a quais as mulheres é destinada pela natureza têm importância tão grande quanto a dos homens, né? O homem tem que é desbravador, tem que descobrir as coisas. E a da mulher? A da mulher, é maior ainda, né? Porque é ela que dá as primeiras noções de vida para todo mundo. Mas tem aquelas mulheres, a gente não está falando delas, estamos falando das coisas normais. As mulheres que dão as primeiras noções, elas que cuidam das crianças no primeiro tempo, leva um tempão cuidando. E é interessante, eu não sei se já ouviram falar de constelação familiar, já ouviram falar? Constelação familiar? Constelação familiar tem 3 regras. 3 regras. Uma é, você pertence a uma família. Você tem que pertencer a uma família. Se alguém é excluído da família, acontece alguma coisa e ele tem que voltar para a família. Tem que ser aceito de alguma forma, né? Aí cabe até a lição do perdão lá que ele estava lendo ali no começo, porque às vezes a pessoa trai e ela é colocada fora da família, mas ela tem que ser inclusa na família porque faz parte. A segunda regra é, o que veio primeiro é maior. Ou seja, os nossos pais são maiores que nós, nossos avós são maiores que os nossos pais e, consequentemente, maiores que nós, e assim por diante. E a outra regra é equilíbrio, dar e receber. Tudo que você dá, você recebe em equilíbrio. Se você dá mais do que você recebe, não dá certo. Isso aí uma hora vai quebrar. Então, se você ama muito uma pessoa e a pessoa não liga,
esse relacionamento é fadado a dar errado. Para tudo. Você pode ter certeza disso. Só tem uma condição para se quebrar essa regra. E essa condição é da mãe com relação ao filho. Porque a mãe consegue fazer uma coisa pelo filho que ninguém consegue devolver. Vocês sabem o que é? Não sabem? A vida. Ela dá a vida e ninguém consegue devolver a vida para a mãe. É a única condição que quebra essa regra. Mas ela é uma das pessoas mais importantes, se a gente parar para pensar, é bem isso. Essas são as regras da constelação familiar. Sendo iguais diante de Deus, devem ser também diante da lei dos homens. Aí é outra questão que pega, né? Porque assim, se a gente vai ver, no caso do Brasil, a legislação ainda tem mudado muito. Tem mudado muito, porque ainda tem muitas coisas desiguais. Mulher ainda é muito tratada de forma diferente, ainda tem muita coisa a ser mudada. Então é o primeiro princípio de justiça. Não façais ao outro aquilo que não quereis que vos façam. É o primeiro princípio. A gente tem que entender que temos que ser justo. Então tem que ser igual. Mesma função, mesmo valor, mesmo papel. Mas tem coisas que não acontecem. E que a gente precisa entender que isso aí precisa mudar. A legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre homem e mulher. É interessante essa questão. Igualdade de direitos. Igualdade de direitos a gente tem que ter, mas não de função. Porque de direitos a gente tem que ter função, porque é diferente. A mulher e o homem têm que ter ocupações diferentes. O homem tem que se ocupar com as coisas mais exteriores. E a mulher se ocupa com as coisas mais interiores, porque a mulher tem uma sensibilidade maior. É mais fácil da mulher entender a parte sensível do que o homem. Tem homens que entendem, tudo bem. Isso é evolução. A gente não falei que a gente tem que estagiar em todos os lugares, e a gente vai aprendendo e dessa forma a gente vai mudando e vai melhorando. E aí voltamos à imagem. Né? Essa imagem. Mas antes da gente falar sobre essa imagem, eu vou contar algumas historinhas agora. Agora é historinha, não é? Agora o estudo passa a virar historinha. A primeira é uma mulher teve gêmeos. Ela teve gêmeos. Os filhos tinham 8 anos. Aí veio o primeiro e falou: eu me chamo tal. Consigo tomar banho, consigo me arrumar, consigo ir na escola sozinho, consigo fazer algumas coisas, né? Eu tenho uma certa independência, mas eu consigo fazer algumas coisas. Aí chegou na hora de apresentar o segundo filho, aí a mãe que veio lá falou assim: esse é o meu filho tal, ele tem 8 anos, ele não consegue andar, ele tem uma paralisia, ele não consegue falar, ele não consegue fazer as coisas, ele é totalmente independente, ele depende da mãe, a mãe tem que carregar ele para andar, tem que dar banho nele, tem que fazer um monte de coisa para o resto da vida do menino. E a mãe, consequentemente, teve que falar assim: eu tive que largar tudo para poder cuidar desse menino. Aí eu pergunto, falo assim: qual homem faria isso? Não é uma boa pergunta? Eu mesmo falo assim que eu dificilmente acho que faria isso. E eu estou falando, olha, eu sou espírita, dificilmente, porque a gente tem uma formação. E a mãe não, ela não quer nem saber o que vai acontecer na vida. Ela quer saber que tem que cuidar do filho, daquele filho que ela gerou. E aí quando a gente fala assim da ocupação da mãe, aí vem a história da Mayra Rocha. Vocês já ouviram falar Mayra Rocha? Sabe quem que é? A Mayra Rocha é aquela espírita que ela já foi evangélica, e acho que ela é espírita há uns 15 anos só, mas ela já foi evangélica, ela já seguiu várias vertentes, e ela acolhe hoje todas as vertentes. E quando ela estava grávida do segundo filho, quando ela estava lá com 6 meses, a espiritualidade já estava preparando, falando que, esse menino não vai vingar. Né? Já estavam preparando ela para falar que o menino não ia vingar.
E foram falando, e ela foi conversando com o marido, já, sabe, sem muita expectativa do que fosse acontecer. Sabia que o parto, mas a gestação estava correndo e ela estava seguindo. E o médico que estava fazendo o acompanhamento da gestação dela, que estava fazendo todo o pré-natal, que ia fazer a gestação, estava levando de boa. Quando chegou naquele dia que ela tinha marcado a cesárea, naquele mesmo dia o médico teve que viajar para fora do país de urgência, sabe? Aconteceu um imprevisto de urgência, o médico teve que viajar. E ela naquele momento falou assim, nossa, tem que fazer o parto, que já estava marcado, né? Porque eles marcam quando é aquela data limite, que não dava para esperar, não sei por que razão ia ser cesárea, né? E o que aconteceu? Ela teve que escolher uma médica, uma outra pessoa que pudesse fazer o parto, então ela foi, ela viu uma lá que tinha quase 500 partos, falou, essa daí tem experiência. E foi para a cirurgia. Chegou na hora da cirurgia, começou a fazer a cirurgia, e aí deu um problema, uma complicação, a criança nasceu roxa, praticamente sem respirar. Aí fizeram lá as manobras, conseguiram fazer a criança reviver e para a estufa, né? A criança vai para a estufa e vai com a aparelhagem e tudo para poder ficar para lá. E ela falou assim, acompanhando, né? E o que acontece? Quando vai para a estufa, a mãe faz o quê? Só torce, né? Reza e torce. Né? E faz a ordenha, né? A mãe vai para a ordenha, tira leite e deixa lá, porque aquele leite é o que vai alimentar a criança. Aí passou um dia, 2 dias, 3 dias, aí nisso ela viu um espírito de um médico. Ela não quis identificar quem era o médico. Ela falou isso aí num podcast aí no final do ano. Ela falou, eu não quis identificar o médico. Aí ele falou assim, essa criança não precisa morrer. Falou assim, ela não precisa desencarnar. Mas ela falou assim, mas falaram que vai desencarnar? Eu falei, não, mas ela não precisa. Ah, não. Mas você tem que fazer uma coisa. Aí o que ela falou? Eu faço. O que for preciso eu faço. Eu falei, então tá bom. E aí foi passando os dias, tá? Aí hora que chegou no 10º dia, que ela chega no hospital, ela foi lá, a criança não estava na estufa e ela falou, morreu. Né? Morreu, desencarnou. Aí chegou uma enfermeira e falou, calma mãe, não aconteceu nada não, tá lá tomando banho. E ela pegou e começou a ficar feliz, e ela falou assim, até hoje, né, isso foi no final do ano, até hoje a criança está com eles, o filho dela está com eles. Não sei qual a idade dele, se está com 14 ou 15 anos, alguma coisa assim. Eu não sei a idade. Aí chegou e falou, tá com ele. E ela falou assim, olha, ela não perguntou, falou, o que eu preciso fazer? Ela não falou nada disso. Ela falou, eu faço só. E ela tem que fazer aquelas cartas, ela faz aquelas cartas que ela só ouve e ela transcreve as cartas. Essa é a missão e a tarefa dela. E ela falou, nunca questionei. Quantas pessoas chegariam numa posição dela e falar assim, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer isso, você tem que dedicar isso. Não, isso não dá para mim fazer. Quantas pessoas falariam isso? E não, ela falou, o que eu preciso fazer? Eu faço. E falou, até hoje eu faço. E aí você vê que interessante como que existe um plano, um planejamento e faz a coisa funcionar. E a última história, né, a história da Laura. A Laura tem 28 anos, uma filha de 4 anos, e ela foi chamada por uma médica para a médica tentar entender o que estava acontecendo com a filha, né, porque a filha não conseguia acompanhar as crianças, estava na escola, estava gordinha, ela não conseguia acompanhar, ela só sabia comer essas coisas, e aí eles queriam entender, né, e a gente precisa entender, sempre que acontece alguma coisa que faz as crianças acontecer, as crianças não acompanharem. Então ela queria entender. E na hora que a Laura chegou, né, ela chegou toda estabanada lá, atrasada, né? Essa é uma condição da mulher. O homem dificilmente chega atrasado, uma mulher normalmente chega atrasada. Mas isso é uma condição interessante
Isso aí, nossa, quanto tempo que eu fiz faculdade, e até o professor falava assim, que o homem chega, o homem normalmente não chega numa forma ensabanada, ele para na porta, ele olha, tem um lugar vazio, já vai naquele lugar. A mulher não, ela começa a andar, tropeça aqui, não, tá cheio, começa a andar, na hora que ela senta ali, nossa, você viu, a Mariazinha veio com a mesma roupa da outra semana, você vê, ela começou, acho que ela tá brigada com o marido, não sei, ela já começa a contar toda a história. Mas essa é a característica da mulher e a brincadeira da aula, né, do que a gente estava fazendo, né? Aí ela chegou e falou assim, doutora, desculpa o atraso, mas aqui minha mãe vive falando para mim que eu tenho depressão pós-parto, que eu sou bipolar, minha mãe sempre querendo ajudar de alguma forma, mas não é nada disso, não, é que as coisas são mais complicadas. Aí a médica perguntou, e então, Laura, mas o que você me fala? Por que você é assim? Falei, doutora, é complicado. Eu sempre tive dificuldade, sempre fazendo dieta, regime, para poder manter assim, e sabe, aí chega um homem, né, e começa a falar coisas bonitas, a gente se encanta, começa a namorar, mas passado um tempo eu vi que não era nada daquilo, e aí estava disposta já a terminar o relacionamento, mas a hora que estava para encerrar, descobri que eu estava grávida. Eu não queria aquela criança, não conseguia. Falar assim, não quero levar isso para frente, mas também não tinha coragem de abortar, né? Eu falei assim, tinha que acontecer. E a criança sentiu isso. A criança começou a sentir porque ela não desenvolvia, a criança não desenvolvia. Sempre na barriga, aquela dificuldade naquela gestação, até que ela pegou e teve que nascer de forma prematura para a estufa. E falou assim, eu fui e acompanhei, ela ficou um tempão, acho que ficou 2 meses no hospital, na estufa. Eu falei assim, tadinha, né? Ela falando, tadinha dela. Mas, uma coisa que eu não consigo amar a minha filha. Aí a médica falando, como que não consegue amar? Mas o que acontece, o que te levou a isso? Falou, olha, eu faço tudo por ela, eu procuro fazer tudo por ela. Eu dou banho, eu penteio, levo para a escola, eu ajudo ela em tudo que é possível, mas eu não consigo sentir aquele amor, aquela paixão, toda aquela forma de gostar, não consigo isso. Aí a médica falou assim, olha, Laura, vamos entender, como que é o seu relacionamento com a tua mãe? Eu falei, minha mãe é agora que ela está tentando, a gente está tentando se aproximar, mas eu não fui nem criada pela minha mãe, eu fui criada pela minha avó. Né? Minha mãe não tinha tempo de cuidar da gente, nós éramos muitos irmãos e ela pegou e eu fiquei com a minha avó. E a sua avó com a sua mãe, como que era? Ixi, elas nem se falavam. Também a mesma condição, cada uma tem que levar uma vida, uma condição diferente. Mas e sua bisavó com a sua avó? Falou, ixi, minha bisavó era terrível. Minha bisavó é aquela que andava com um chicotinho, e aí pisava em falso e o chicotinho cantava nas costas de todo mundo. Aí a médica falou assim, então, Laura, olha, o que acontece? Eu não sei o que é não gostar, porque eu sempre fui amada. Então eu procuro sempre fazer aquilo que eu aprendi a fazer, amar as pessoas. Mas olha a dificuldade que a sua família teve. Você vê, sua avó batia, já a sua bisavó batia, a sua avó já não conversava, mas levava de uma forma diferente, já não batia, já uma melhora. A sua mãe, ela ficou um pouco afastada, mas agora ela está até tenta. E você vê, você fala que não ama, mas você cuidar, pentear, dar de comer, levar na escola, cuidar das coisas, isso é uma forma de amar. E tenho certeza que a sua filha, quando crescer, vai ser diferente. Ela vai aprender a amar diferente. Ela vai agir diferente. Tenho certeza que ela vai ser assim. Porque vocês vêm mudando ao longo das gerações. Então isso vai ser muito importante para ela. Aí voltando aqui na mãe desnaturada, né? O que acontece? Essa mãe está aqui no celular, a criança deitada no chão, só que elas estavam ali no aeroporto para embarcar no check-in e o voo foi cancelado. E não sei se vocês sabem, quando você chega num lugar e o voo é cancelado, você tem que correr atrás do prejuízo. O que é correr atrás do prejuízo? Você tem que ver
estadia, ou trocar voo, ver outra hora, o horário, quando que vai acontecer. E as coisas vão levando tempo, leva tempo, né? Leva tempo. Então, quando leva esse famoso tempo, aí a criança dorme. Então, aí, o que ela fazia? Ela estava deitada com a criança no chão, e aí tocou o telefone, ela levantou para fazer o atendimento, que é provavelmente para resolver isso, e aí veio uma alma bondosa e tira a foto naquele momento, né? E pega aquela foto daquele momento e fica a imagem daquele momento, uma imagem de uma certa forma negativa. E aí vamos voltar para uma imagem mais bonita e é exatamente isso. As pessoas, elas não estão preocupadas com o que acontece, elas não estão preocupadas em proteger, elas estão preocupadas em sempre enaltecer as coisas erradas, mostrar as coisas erradas. E a gente precisa aprender a olhar as coisas mais bonitas que a gente tem na vida. A gente tem flores, a gente fala de flores porque a flor a gente consegue enxergar bem. Ah, mas eu não gosto de flores. Paciência, gosta de folhagem, gosta de outra coisa, alguma coisa deve gostar, mas a gente tem que aprender a olhar de forma diferente. Aí eu deixo uma pergunta aí. O que é um olhar de amor com a vida? Né? Para a gente olhar a vida de uma forma mais amorosa. O que é um olhar? Né? E o que eu, assim, como eu estava pensando, uma das respostas, tem várias respostas, muitas respostas que a gente pode dar. Mas a resposta que eu coloquei lá, porque eu estava tratando lá exatamente por causa do Dia das Mães, a resposta é exatamente essa, né? O olhar de uma mulher. É muito mais fácil a mulher olhar com mais amor pela vida do que um homem, né? Um homem, ele não consegue olhar dessa forma, né? E a mulher, ela consegue ter essa sensibilidade, esse carinho e olhar de uma forma um pouquinho mais bonita, de uma forma um pouquinho mais lúdica, né? Bonita, de uma forma mais bonita. E a gente encerra aí esse estudo aí no caso, né? E a gente fazer uma oração